Você sabe exatamente o que precisa fazer. A tarefa está lá. O prazo também. Você abriu o documento. Você está pronto. E mesmo assim, nada. Aí vem a sequência. Culpa, vergonha, aquela voz que diz que você é preguiçoso. E a promessa de que dessa vez vai ser diferente. Que amanhã você começa de verdade. Não é preguiça. E não é falta de vontade. O que acontece quando você tenta iniciar uma tarefa que gera desconforto é que uma parte do seu cérebro identifica isso como uma ameaça e dispara um sinal de alarme. A região responsável pelo planejamento racional perde essa batalha antes de você perceber que ela começou. É o que a neurociência chama de regulação emocional. E a procrastinação é ela funcionando exatamente como foi programada. Nesse vídeo, a gente vai destrinchar esse mecanismo, entender por que ele acontece, o que o dispara e o que realmente muda quando você para de se culpar. E tem um detalhe sobre como esse mecanismo opera que a maioria das informações sobre procrastinação ignora completamente. É exatamente esse detalhe que muda tudo. Antes de a gente chegar no mecanismo, deixa eu te mostrar por onde isso entra na sua vida, porque provavelmente é mais cedo do que você imagina. Você está no canal N. Eu sou o Dr. DVD. E aqui a gente vai entendendo o que não entende sobre ciência, saúde, corpo e mente humana. Sabe quando você tem uma tarefa importante e passa o dia inteiro fazendo absolutamente qualquer outra coisa? Você organiza a mesa. Você lava a louça que estava lá desde anteontem. Você abre o e-mail só para ver se chegou alguma coisa. E uma hora depois ainda está na caixa de entrada sem ter feito nada do que precisava. No fim do dia, com a tarefa intocada, a culpa chega com peso dobrado. Uma meta-análise publicada em 2007 no Psychological Bulletin, conduzida pelo pesquisador Piers Steel, levantou 50 anos de dados sobre o tema e chegou a uma estimativa perturbadora. Cerca de 20% da população adulta procrastina de forma crônica. Entre estudantes, esse número sobe para algo entre 70% e 95%. 7 em cada 10 pessoas estudando alguma coisa estão procrastinando de forma recorrente. E, no entanto, a narrativa dominante é que procrastinação é um problema de caráter. Falta de disciplina, fraqueza moral. Imagina só a carga que isso carrega. Você já está atrasado. E, em cima do atraso, se julga por estar atrasado. O julgamento gera mais ansiedade. A ansiedade torna a tarefa ainda mais difícil de começar. O ciclo fecha. E você corre nele sem perceber que a culpa é o combustível que o mantém girando. A questão é, essa narrativa não é só cruel, ela é tecnicamente errada. E a neurociência passou as últimas décadas construindo um caso robusto para isso. Em 2013, as pesquisadoras Fustia Sirois e Timothy Pickel publicaram um artigo no Social and Personality Psychology Compass com uma tese que reposicionou o debate. A proposta central: procrastinação não é um problema de gestão de tempo, é um problema de regulação emocional. A tarefa não é adiada porque você é desorganizado, ela é adiada porque gera um estado emocional negativo, tédio, ansiedade, medo de não dar conta, frustração antecipada. E o cérebro faz exatamente o que foi programado para fazer com estados assim. Evita. O que está operando por baixo de tudo isso não é ausência de motivação. É um conflito entre duas regiões cerebrais com prioridades completamente diferentes. De um lado, o córtex pré-frontal, a região mais recente na história evolutiva do cérebro, responsável pelo planejamento de longo prazo, controle de impulsos e tomada de decisão racional. Do outro, o sistema límbico, mais antigo, mais rápido e com uma única prioridade: agora. Quando uma tarefa ativa desconforto emocional, a amígdala, parte central do sistema límbico, soa o alarme. Em milissegundos, muito antes de o córtex pré-frontal ter qualquer chance de processar o que está acontecendo. A batalha começa antes de você perceber que existe uma batalha. Você sabia? Pesquisas mostram que procrastinadores crônicos reportam níveis significativamente maiores de estresse e piores indicadores de saúde do que não procrastinadores, incluindo maior incidência de doenças cardiovasculares. A procrastinação não fica só na cabeça, ela vai para o corpo. Você reconhece isso em você? Vamos ao mecanismo. E a gente começa com o que a maioria das abordagens sobre procrastinação erra já na primeira premissa.
A maioria dos sistemas de produtividade, os aplicativos, os planejadores, as técnicas, tratam procrastinação como um problema de tempo. Você não está organizando bem as horas. Você precisa de um cronograma melhor, de um alarme mais cedo, de um método diferente. Mas se procrastinação é um problema emocional, nenhuma agenda resolve, porque você não esqueceu que tem uma tarefa. Você sabe. O problema não é a informação, é o estado que a tarefa ativa. O córtex pré-frontal raciocina. Ele sabe que terminar o trabalho agora vai aliviar a pressão mais tarde. Ele consegue calcular consequências, criar planos, visualizar o futuro. Mas a amígdala não raciocina. Ela reage, em milissegundos, muito antes de o córtex pré-frontal ter tempo de processar qualquer coisa. Estudos de neuroimagem, incluindo pesquisas com ressonância magnética funcional publicadas na última década, mostram que pessoas com tendência à procrastinação crônica têm conexões mais fracas entre a amígdala e o córtex cingulado anterior, a região que ajuda a traduzir intenção em ação. Não é que essas pessoas sejam moralmente mais fracas, é que o sinal de alarme chega mais alto, e o circuito que deveria filtrar esse alarme opera com menos eficiência. E existe um detalhe que agrava tudo. A tarefa não precisa ser objetivamente difícil para ativar o mecanismo. Ela só precisa estar associada a uma emoção negativa. Pode ser tédio, pode ser medo de julgamento, pode ser a sensação vaga de que você não vai fazer bem feito. O cérebro não distingue "essa tarefa vai me machucar de verdade" de "essa tarefa me deixa ansioso". Os dois ativam o mesmo sinal, afasta. E aqui entra o propósito evolutivo dessa resposta, porque ela não é um defeito de fábrica, é um sistema de proteção. Num ambiente ancestral, evitar o que gera desconforto era frequentemente a decisão certa. Hesitar antes de uma ação de risco preservava recursos. A amígdala operava num mundo onde "me sinto mal sobre isso" era informação confiável. O problema é que o mundo mudou, e ela não. Hoje, "me sinto ansioso com esse relatório" recebe o mesmo tratamento neural de "existe um predador nessa direção". O sistema de proteção ativa. O comportamento de evitação começa. Tem mais. O alívio que você sente quando evita a tarefa, quando fecha o documento, quando decide que hoje não é o dia, esse alívio é real, é genuíno. O sistema límbico recebe o sinal de que o perigo passou e libera uma descarga de conforto imediato. Isso reforça o comportamento. Não por fraqueza, por aprendizado. O cérebro associa evitar a tarefa a alívio, e essa associação fica mais forte cada vez que o padrão se repete. Sabe? É por isso que usar culpa como motivação não funciona a longo prazo. A culpa é um estado emocional negativo, e estados emocionais negativos são exatamente o combustível que alimenta o ciclo. Você usa uma emoção ruim para tentar vencer uma resposta a emoções ruins. O córtex pré-frontal perde toda vez. Mas por que algumas pessoas procrastinam mais do que outras? Se você reconheceu algum desses padrões em você, comenta aqui embaixo qual é a tarefa que mais procrastina. E por que você acha que é? Porque o que vem agora vai mudar como você lê a sua própria resposta. A resposta está numa combinação de fatores que a ciência ainda está mapeando, mas alguns elementos aparecem de forma consistente nos estudos. Perfeccionismo é um deles, não no sentido popular, mas no sentido clínico de ter um padrão interno tão alto que começar significa expor-se ao risco de não atingi-lo. Para o perfeccionista, não começar é uma proteção contra o fracasso. Privação de sono é outro fator. O córtex pré-frontal é a região mais sensível à falta de sono. Quando você dorme pouco, a capacidade de regulação emocional cai, e a amígdala opera com ainda menos filtro. Pesquisas mostram aumento consistente de comportamentos de evitação em pessoas com sono insuficiente. Estresse crônico tem efeito similar. Cortisol elevado de forma persistente prejudica a comunicação entre as regiões pré-frontais e o sistema límbico. Você literalmente tem menos recurso neural para resistir ao impulso de evitação quando está sobrecarregado de forma contínua. E existe uma dimensão que vai além do indivíduo. O ambiente digital foi projetado para competir com qualquer tarefa que gere desconforto. A alternativa ao que te angustia está a um toque de distância e oferece recompensa imediata, variável e sem fricção. A comparação é desigual antes mesmo de você começar. Há também uma conexão clínica que a pesquisa recente leva cada vez mais a sério. Condições como TDAH,
Ansiedade generalizada e depressão estão associadas a padrões intensificados de procrastinação. Nesses casos, o mecanismo de evitação emocional opera em intensidade diferente, e a abordagem precisa ser diferente também. A CI. D11, a Classificação Internacional de Doenças da OMS, não categoriza a procrastinação como condição clínica isolada. Mas a pesquisa sobre as sobreposições com outras condições está avançando de forma consistente. O que a ciência ainda não fechou é a fronteira exata entre procrastinação como hábito aprendido e procrastinação como expressão de algo subjacente. É um debate em aberto, e vale a honestidade de dizer isso. O que os dados já mostram com clareza é que tratar procrastinação apenas como falha de caráter não resolve, e frequentemente piora, porque a culpa adiciona mais carga emocional ao sistema que já está sobrecarregado. Aqui entra uma perspectiva que raramente aparece nas conversas sobre o tema e que conecta o mecanismo à sua função original de um jeito surpreendente. A procrastinação não é um fracasso do sistema, é o sistema funcionando, num contexto errado. A amígdala protege, o alívio reforça o comportamento. O ciclo se mantém porque, em termos neurais, está operando exatamente como deveria. O problema não é o mecanismo, é a premissa que o alimenta, a ideia de que a tarefa é de fato uma ameaça da qual você precisa se proteger. E quando você entende isso, a pergunta muda completamente. Não é mais como eu me forço a fazer? É como eu reduzo a carga emocional associada à tarefa para que o sistema não precise mais me proteger dela? Essa virada é o que a maioria dos sistemas de produtividade perde. E é exatamente o que o próximo bloco vai entrar. Antes de chegar lá, uma lacuna importante que vale nomear. A ciência sobre procrastinação ainda tem muitas perguntas abertas. Por que o mesmo nível de ansiedade paralisa uma pessoa e mobiliza outra? Qual é o papel da genética versus o ambiente versus a história individual? Essas respostas não estão fechadas. O que a pesquisa mostra de forma consistente é o mecanismo geral. As variações individuais, porque você procrastina de um jeito e outra pessoa procrastina de outro, ainda estão sendo mapeadas. E tem um ponto embutido aqui que vale o destaque. Saber que existe um mecanismo não dissolve a responsabilidade de agir, mas muda o ponto de partida. Você deixa de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar com o que está lá. É aqui que o detalhe prometido lá atrás finalmente entra, e ele é mais simples do que parece. Se esse mecanismo fez sentido para você, salva esse vídeo. É o tipo de coisa que fica diferente na segunda vez que você assiste, depois de alguns dias observando o próprio padrão. Compartilha com alguém que você conhece que vive nesse ciclo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A gente ainda tem muito o que destrinchar juntos. O detalhe que a maioria dos vídeos sobre procrastinação ignora é este. Toda solução que você já tentou provavelmente tratava o problema errado. Cronograma melhor. Alarme mais cedo. Técnica Pomodoro. App de produtividade. Todas essas ferramentas partem do pressuposto de que o problema é de tempo ou de organização. Mas você não está procrastinando porque não sabe que tem uma tarefa. Você sabe. O problema não é a informação. É o estado emocional que a tarefa ativa. Então, o que muda quando você trata o problema certo? A primeira virada é o que o pesquisador Timothy Pychyl chama de Only Next Step, o único passo seguinte. Não a tarefa inteira, não o projeto completo, apenas a ação mais pequena, mais concreta e mais imediata que você consegue definir. Não escrever o relatório, mas abrir o documento e escrever uma frase. Por que isso funciona? Porque reduz a carga emocional associada ao início. A amígdala avalia a ameaça, e uma frase é muito menos ameaçadora do que um relatório. O alarme não dispara com a mesma intensidade. O córtex pré-frontal consegue operar. A segunda virada tem a ver com o ambiente. Fricção funciona. Quanto mais difícil for acessar o comportamento de evitação, menos o sistema de proteção encontra a alternativa fácil. Deixar o celular em outro cômodo funciona melhor do que decidir não olhar para ele, porque você não está usando força de vontade, está redesenhando o contexto. E existe uma terceira virada que é a mais contra-intuitiva e que tem respaldo científico sólido. Pesquisas conduzidas por Kristin Neff sobre autocompaixão e estudos posteriores conectando autocompaixão especificamente à procrastinação
mostram que pessoas que se tratam com menos julgamento diante de um episódio de procrastinação têm mais, não menos, probabilidade de agir depois. A culpa, o julgamento, a vergonha, eles não funcionam como motivação sustentada. Eles aumentam o estado emocional negativo associado à tarefa. E um estado emocional mais negativo alimenta mais evitação. Autocompaixão não é desculpa. É o reconhecimento de que o mecanismo existiu, que ele é compreensível e que você pode escolher o que fazer a partir daqui. É a diferença entre travar no julgamento e conseguir se mover. Essas três abordagens, fragmentação da tarefa, redesenho do ambiente e redução do autojulgamento, não eliminam a procrastinação. Nenhuma técnica elimina, mas elas trabalham com o mecanismo em vez de contra ele. E aqui a nuance que precisa ser dita com clareza. Se o padrão de procrastinação está comprometendo o trabalho, saúde ou relações de forma persistente, e as tentativas de mudar por conta própria não estão funcionando, esse é um sinal de que vale buscar suporte profissional. Não como fraqueza, como estratégia. A conexão com TDAH e com ansiedade clínica, por exemplo, muda o que funciona. O que é suficiente como ajuste comportamental para uma pessoa pode não ser suficiente para outra. E tentar resolver com força de vontade o que tem base clínica é uma luta desnecessária. O sistema foi projetado para te proteger. O contexto mudou, e você não escolheu nenhum nem outro. O que você pode escolher é o que fazer com essa informação. A procrastinação não é uma falha de caráter. É a marca de um sistema de proteção operando num ambiente que não foi feito para ele. A amígdala não sabe a diferença entre um prazo de entrega e uma ameaça física. O alívio da evitação não sabe que é temporário. O ciclo não se mantém por preguiça. Se mantém porque, em termos neurais, está funcionando exatamente como deveria. Olha só isso. A mesma capacidade de antecipar consequências emocionais que alimenta a procrastinação é a mesma que te torna capaz de empatia, de planejamento, de imaginar futuros que ainda não existem. O sistema não é o problema. O contexto é. Confesso que essa é uma das perguntas que mais me acompanham, não como pesquisador, mas como pessoa. Quando eu evito uma tarefa, o que exatamente estou protegendo? E essa proteção ainda faz sentido? Não tenho uma resposta limpa, mas acho que a pergunta certa já muda alguma coisa. A questão que fica, sem resposta fácil, se o sistema que te faz procrastinar é o mesmo sistema que te faz sentir, planejar e imaginar, o que significaria curar a procrastinação completamente? O que você perderia junto? E por falar em sistemas que operam abaixo do radar da consciência, existem outros vídeos aqui no canal que explicam outros mecanismos interessantes. Se esse vídeo te deixou com perguntas sobre como o cérebro toma decisões sem você, o próximo vai aprofundar elas de um jeito que não tem volta. Vem comigo, entendendo o que não entende.